Ora bom, caros colegas, depois deste breve intervalo, então já estamos de volta e tínhamos terminado a primeira parte a sugerir que, por exemplo, uma boa alternativa seria então a morfina, 10 miligramas, de 12 em 12, e que seria uma dose equivalente à que estaríamos a fazer, por exemplo, com o tramadol. Dr. Paulo, se quiséssemos então iniciar por morfina, como é que iniciávamos? Que cuidados a ter? Muito bem. É uma excelente pergunta e é sempre uma dúvida. Como viram, eu disse que morfina 10 é igual a tramadol de 8 em 8. Mas uma das colegas já disse que quando eu dou tramadol mais paracetamol estou a dar 37,5. E é muito simples, não querendo complicar, mas para ver como é que nós pensamos que fazemos isto todos os dias. 37,5 de tramadol, se dividirem por 5, tem a dose de morfina, dá 7,5. Ou seja, quem medica um doente com tramadol 37,5 está a medicá-lo com morfina 7,5. É a conclusão que nós tiramos, são equipotentes. Perdão, só que não temos em Portugal comprimidos de 7,5 de morfina, temos de 10. Então não era erro, estão a dar um saltinho, estão a aumentar 2,5, não é? 2,5 de morfina são 12,5 de tramadol. É como juntarem aqui mais 12,5. Mas nada de complicado. Para a dor não é uma dose alta. Começava com 10 de 12 em 12 de morfina. É este tramadol mais 37,5. Aqui porque é morfina e como ela é emetogénico, tal como no tramadol, eu aqui juntava metoclopramida. 10 miligramas 3 vezes ao dia, 4 dias. Ao fim de 4 dias dizia ao doente, olha, se pode tentar parar a meto, se não tiver náusea, esqueça. Ainda tem náusea, então mantenha mais 3. Porque os estudos dizem que ao 7º dia a náusea desapareceu. Mas como é morfina e tem muitos mitos na cabeça do doente, poderiam então, para evitar a náusea, já pôr metoclopramida. Mais um laxante, pode ser SEN, é obrigatório, mas o laxante é em todos estes. Portanto, laxante, metoclopramida 4 a 7 dias, mais morfina. É exatamente a mesma coisa. Pergunta aqui uma colega se seria a morfina de libertação prolongada. Sempre. Muito excelente pergunta. Todos estes fármacos que eu estou aqui a falar, o nosso objetivo é ter doses sustentadas em circulação e, portanto, são retardados. Não é a morfina rápida, porque a morfina rápida dura 4 horas em circulação. Eu estou à procura da morfina retardada para poder prescrever de 12 em 12 horas. E esta dose, se fizerem as contas, 10 miligramas de morfina de 12 em 12 corresponde a um fármaco que todos conhecem muito bem, chamado tramadol 50 de 12 em 12, que é também um retardado. Tramadol 50 é a morfina 10. As nossas enfermeiras, quando vão aos domicílios e o doente vem com uma prescrição hospitalar de morfina 10, não aviou, veem lá tramadol, sabem que é equipotente. Este é este, em termos de dose. Falar agora no tramadol novamente, há um bocado um colega, o Miguel, tinha equacionado a hipótese da formação de tramadol de 100 mg de libertação prolongada uma vez pode ser. Sim, pode ser. Eu não teria era coragem numa primeira consulta de dar logo 100 mg. E aí é sensato. Como temos em Portugal doses mais pequenas de tramadol, acho que é melhor e por isso, em toda a Europa, o tramadol mais paracetamol não tem caixas de 30 nem de 60, porque 20 comprimidos dá para introduzir tramadol no corpo humano. E como a colega disse, 37,5. Ao final de um dia recebe 112, tolerou, então na próxima vez, quando acabar os 20 comprimidos, sim, já posso pôr tramadol 100 modificado uma vez ao dia. Ok. Sim. Isto chama-se titulação. Comecei a inserir o fármaco em dose pequenita, o doente tolera, passo para a dose que já faz. Voltando à morfina, e em termos até de titulação de controle da dor, ao fim de quantos dias é que, se a dor não estiver controlada, aumentaríamos? À partida, depois de terem um doente numa consulta, no dia seguinte, se forem fazer um domicílio, já podiam mexer na dose, não é? Todos nós não vemos o doente no dia seguinte, vemos na próxima consulta. E, entretanto, o que é que vamos fazendo com o doente? E aí precisam de ter uma grande confiança nestes produtos. E era uma das perguntas que tínhamos aqui neste caso, era que fármaco utilizariam em SOS, em PRN. E é o que nos tem faltado no mundo da dor em Portugal, quer hospitalar, quer comunitária, é como não nos educaram a pensar assim, às vezes temos dúvidas. Vejam, PRN, já agora? PRN é o termo médico que vem em toda a literatura. PRN significa SOS. É o latim, se forem ao latim, é pro re nata. E não é porque eu seja defensor do latim,
Quase todos os países do mundo prescrevem em latim BID, TID, KID e prescrevem PRN. Se forem estagiar lá para fora, ninguém sabe o que é um SOS. É PRN. Eles, línguas anglo-saxónicas, usam o latim. Nós, língua latina, esquecemos o latim. E, só uma chamada de atenção, prescrevemos em SOS. Quando o doente lê SOS, lê só fazer na última. E não é. O PRN está lá escrito, deve ser feito quando a dor é superior a 3. Se não ensinarem bem o doente, ele só vai buscar o SOS na última. Porque SOS significa quando não há mais nada. E não é o que querem. Por isso somos dos únicos países a prescreverem SOS, todo o mundo prescreve em PRN. PRN, a tradução latina, se forem ao Google Translator, diz-vos dar sempre que necessário. É o que significa PRN. Então, qual era o PRN que utilizariam neste caso? Tínhamos aqui, portanto, ninguém vai ver o doente a casa no dia seguinte, e então como é que se... Temos que passar para casa um dito PRN, um fármaco que o doente possa fazer sempre que precisar. Disse-vos que, estando nestes exemplos, morfina 10, 12 em 12, é morfina 20. Era a dose de onde temos estado a falar, que dava tramadol 100, que dá tapentadol 50. Se forem uma tabela, e nós falámos aqui nas tabelas, espero que todos já tenham uma tabela de conversão, ou daquelas que a indústria distribui, ou daquelas que encontram em qualquer site de dor, vão perceber que estes fármacos são equipotentes. Morfina 20, tramadol 100, tapentadol 50, oxicodona 10, hidromorfona 4, qualquer um destes, como veem, são equipotentes. Ora, mas eu tenho que, voltando outra vez à norma, ir à dose diária equivalente de morfina. Portanto, eu sei que todos estes fármacos vão a uma dose de morfina que está aqui a 20. Se forem uma tabela, vejam. Tramadol é 5 vezes mais fraco. Precisam dar 5 vezes mais tramadol para uma dose de morfina. Tapentadol é 2 vezes e meio. Oxicodona é 2 vezes mais potente. Hidromorfona é 5 vezes mais potente. As tabelas não precisam de saber isto de cor, têm lá estas doses todas escritas. Mas sempre que virem um doente com hidromorfona 4 ou outro com oxicodona 10, é como se o doente estivesse a fazer uma dose de morfina 20, porque é o padrão da comparação destes fármacos todos. Para que é que isto é preciso? Porque se o doente está exposto a uma dose de 20, a dose de resgate é 1/6 daquilo que o doente fazia por dia. Como é que nós encontramos a dose de resgate, o PRN? Não é porque um médico diz, oh, cheira-me que preciso, na minha experiência, não, é ciência. A ciência diz que a dose em SOS varia entre 1/10 a 1/6 da dose diária equivalente de morfina. É o que diz a literatura. Um doente a fazer tramadol de 8 em 8, tramadol mais paracetamol, tapentadol, morfina, faz 20 no final de um dia. A dose de resgate é 20 a dividir por 6 ou 10, como queiram. Médicos com alguma experiência vão para o limite superior. Médicos que ainda não têm grande experiência com isto não estão a violar a legis artis se forem calcular doses de 1/10. Portanto, o PRN variava entre 2 e 3, qualquer coisa. Portanto, a dose de resgate variaria entre 2 a 3 mg de morfina. Mas o doente de 2 ou 3 mg de morfina em SOS, por ser morfina, não quer fazer. E é aí que nós, em Portugal, não temos grandes alternativas. A Europa toda tem, o mundo também. E também, quanto mais crescermos na dor, mais exigentes vamos ser com a indústria. Têm que trazer novos fármacos para Portugal. É certo que não os trouxeram ainda porque nós não os prescrevemos. E em Portugal, em PRN, só temos 2 que nos interessam para a dor, para usar aqui em PRN. Um deles é a morfina. Mas o vosso doente passar-lhe uma coisa a dizer morfina para fazer de vez em quando, não vai querer. O que é que acabamos por fazer? Temos uma dose, vejam, a dose de morfina que queriam variava entre 2, vamos dizer, entre 2 a 4. Porque é o tal 1/6 a 1/10 da dose de 20 de onde tínhamos partido. 2 a 4 de morfina, se multiplicar por 5, tem o tramadol. Então, em tramadol, o doente ia precisar em PRN de uma dose que variava entre 10 a 20. Não sei se me estão a acompanhar, se não, vão dizendo.
O doente precisava de fazer em PRN esta dose de morfina, que é esta tramadol, porque são os únicos fármacos que temos em Portugal para a dor incidental de libertação imediata. Não temos hidromorfona de libertação imediata, não temos oxicodona, não temos tapentadol. Em SOS, o fármaco, ou em PRN, tem que ser de libertação imediata. Em Portugal só temos morfina ou tramadol. É este o nosso lamento. Vão falar com o médico americano, com o médico australiano, com o médico holandês, têm vários fármacos de libertação imediata. Então, em Portugal, como temos estes dois, este doente autorizado por vós a fazer qualquer uma destas doses de base, se tivesse dor, podia buscar ou tramadol ou morfina. Tramadol 12 a 20 miligramas. Como é que eu dou estas doses? Tenho que usar as gotas, não é? Porque eu sei que tem uma dose de tramadol em doseador são 12,5 miligramas. Então este doente em PRN podia ir buscar uma dose de tramadol, uma dose de doseador de tramadol. Ou podia ir buscar morfina. Mas os comprimidos de morfina não são os retardados, são os de libertação imediata. A dose é tão pequena que o comprimido não dava, tinham que ir com gotas. E temos em Portugal gotas de morfina, em que 4 gotas corresponde a 5 miligramas. Se eu queria dar uma dose entre 2 a 4 miligramas, sei lá, dava 3 gotas de morfina. Está bem? Portanto, em SOS tinham 3 gotas de morfina ou uma dose de tramadol. Ou, se quiserem, 5 gotas. Perguntar aqui um colega, e o fentanilo sublingual? O fentanilo sublingual, é excelente pergunta, não entra aqui na dor. Isto é um incidente. Quando o doente sente dor, vai fazer o seu resgate. E isto são incidentes. É o doente, e voltando ao caso que nós tínhamos, é a típica doente que... Eu agora, desculpem, deixei de ter o caso porque isto bloqueou. Tenho que inserir a palavra passe. Ok, vamos aguardar aqui um bocadinho de tempo. Entretanto, colegas, eu já queria recordar que espero que tenham efetuado o controle de presença inicial, está bem, que eu passei durante a primeira parte. Lá mais para o final da manhã de hoje vou passar o link para o controle de presença final e aproveito desde já esta interrupção para também lembrar que no próximo módulo será a avaliação final deste curso. A avaliação final, no fundo, será um teste com 40 perguntas que será partilhado aqui através do chat, através do link, e que será efetuado na segunda parte do módulo 6. Ou seja, vamos ter na mesma uma primeira parte, que vamos revisitar alguns dos conteúdos, também para vos ajudar a preparar para essa avaliação, e depois, a seguir ao intervalo, então será realmente colocado online o link de acesso a esse teste de avaliação final e será depois, haverá um tempo cronometrado para vocês preencherem e submeterem as respostas. Isto só, digamos, porque alguns colegas já têm vindo a perguntar e colegas que ainda nunca efetuaram nenhuma avaliação final nos nossos cursos anteriores ficam desde já com esta informação. Dr. Paulo, podemos avançar? Estamos num curso com intuito pedagógico. Eu não faço isto na minha primeira consulta, reparem. Não conhecem ainda bem o doente, estão a tentar tratar a dor e já lhe dão um fármaco de base. Logo numa primeira consulta, ainda lhe dar os SOS, pode ser complexo para o nível cultural dos nossos doentes. Quase todos nós deixamos esta introdução quando o caso se torna mais complexo, em que a dor não está controlada e estamos constantemente a aumentar doses. Se há um paliativista que siga o doente na sua consulta diariamente ou no internamento, faz assim. Eu não tenho capacidade em consulta para estar a fazer isto, mas aqui não estão a cometer nada de erro, é a norma. Se fizer um fármaco destes de base, pode fazer qualquer um destes em SOS. Mas vejam, quando nós começamos a tratar um doente para a dor numa primeira consulta, o que é que acabamos por fazer? É não criar complexidade, porque aqui logo numa primeira consulta o doente não vos conhece bem ou conhece, mas nunca vos conheceu como tratadores da sua dor. Dar tanta indicação numa primeira consulta é complexo. Vejam, comecei tramadol, 37,5, como vos tinha dito, 1. O melhor é dizer ao doente, não está controlado, olha, faça 1, 2. Porque a caixa de 20 comprimidos dá para gerirem assim, 2, 1,
2, 2, 2, 2. 20 comprimidos dá para titular sem irem buscar um terceiro fármaco ou um segundo fármaco em SOS. Aumentamos. Como vos disse, tapentadol. Se eu começar com um à noite, depois ponho um de manhã e à noite. Não tenho a dor controlada. Mantenho o da manhã, aumento o da noite, ou ao contrário. Nas primeiras vezes o que vamos fazendo é julgando com o fármaco que o doente lá tem. Veem que todos os dias, ou de semana a semana, ou de consulta a consulta, estão sempre a aumentar e não há solução. Então aqui, mais vale pensar, em vez de estar sempre a aumentar a medicação de base, depois do doente conhecer bem o fármaco e saber que é seguro, então é aqui que nós começamos o PRN. Eu estou a falar na minha prática, tento confessar-vos o que eu faço. Porque numa primeira consulta em que estão a educar o doente para a dor, têm 15 minutos, ainda estão a educar para o SOS e a dose que pode fazer e tranquilizar é muita informação. Então eu prescrevo um fármaco e conquisto o doente para este fármaco em função do que quer. Não é do que quer, porque aqui não é uma mercearia, é mais em função da indicação que tem. Tem polifarmácia, se calhar vou para os fármacos não P450. E só lhe apresento estes três, explicando como fazer. E com o sistema que podem dizer, olha, pode começar com esta dose, passado 3 dias autorize que aumente e depois tem que vir cá. Podem logo pôr um teto a dizer que a partir de agora não aumentamos, venha ter comigo. Quando o doente já está conquistado para o fármaco e o está a fazer e até vê que ele é eficaz sem efeitos adversos, ele aceita depois a vossa indicação. Chega ao momento que lhe dizem, em vez de estar sempre a mexer, vamos fazendo PRNs se precisar. E é aqui que entra a conta de 1/6 a 1/10. Na primeira consulta pode ser logo complexo explicarem tudo isto. É muita informação, não vai reter parte dela. Saibam é como é que nós pensamos, como é que nós fazemos as contas para não estarem a criar complexidade. Porque na primeira consulta eu passo logo as coisas assim. Para facilitar, fazemos isso. Depois nas consultas seguintes damos o PRN. Também vos vou confessar a minha experiência em Portugal, e não estou a falar para os paliativistas que têm outra visão disto tudo, estou a falar para médicos habituais, generalistas que façam dor. O fármaco que eu mais uso em Portugal para PRN chama-se tramadol mais paracetamol. Porque vejam, a maioria dos doentes que esteja a fazer tudo isto, o que eu vou buscar como PRN é o célebre tramadol mais paracetamol. E quase todos os meus doentes têm lá em casa, porque é um fármaco com uma semivida relativamente curta e o doente, a maioria deles, já conhece tramadol mais paracetamol e é este que eu vou usar em PRN. E alguns doentes meus, e é aqui que eu ponho o teto, digo-lhes que podem fazer 2 por dia, 3, 4 por dia. E em função disto, vou vendo para onde é que eu aumento a medicação. Tenho que confessar que a maioria dos meus doentes que não quer fazer morfina em PRN aceita fazer tramadol. Porque já teve alguém em casa que fizesse e uso muito tramadol mais paracetamol para PRN. E acabo por utilizar depois qualquer um destes para a dor de base. Vejam, um doente, e se fizerem as contas vamos lá bater. Este doente a fazer tapentadol, imaginem a fazer tapentadol 50-50. Dá ao final de um dia 100 de tapentadol. Não tem experiência com tapentadol, também um truque que nós dizemos é que a dose da tapentadol pode ser convertida para tramadol multiplicando por 2. Dá 200 de tramadol. Porquê é que eu estou a fazer esta conversão? Porque para encontrar o PRN em Portugal tenho morfinas ou tramadóis. Falaram do fentanil, eu já lá vou pô-lo aqui para não me esquecer do assunto, quando é que nós usamos o fentanil sublingual. Um doente que faça uma dose de tapentadol 50 12 em 12, como eu não tenho tapentadol rápido, um fármaco rápido em Portugal, converto tapentadol em tramadol que dá 200. Vou encontrar a dose de resgate, divido por 6 e se forem fazer as contas isto dá 33,3. A maioria dos doentes a fazer oxicodona, tramadol ou outro que não tramadol, acaba por prescrever em PRN tramadol, porque vejam, isto, a dose de tramadol é o 37,5, é muito parecido. Por isso uso muito esta dosagem de tramadol ao invés dos colegas, se calhar da MGF, que começam quase todos os doentes com isto, dizem-me algumas pessoas, que era o mais usado, eu vou usar este em PRN, portanto o meu doente tem quase sempre em casa. Mas de base o que estou a fazer é algum destes. Quando é que usamos fentanilo? Tínhamos também visto logo no módulo inicial que há 2 tipos de episódios de dor que aparecem. Os episódios de dor, quando aparece e o doente diz, tive ontem uma crise de dor, tive um episódio. E interessa se o doente me diz que sabe a causa.
Se tiver um gatilho, um trigger para esta dor, eu digo que a dor é um incidente. Se não tiver gatilho, é uma irrupção de dor, é uma dor irruptiva. A dor irruptiva é uma dor que aparece rapidamente e, como não tem gatilho, preciso de um fármaco ultra rápido e pode ser um fentanilo sublingual. Já um incidente da dor, como o doente sabe qual é o gatilho, eu posso fazer medicação antes do gatilho e não preciso de um ultra rápido, prescrevo um rápido. Quais são os rápidos em Portugal? Já disse, morfina rápida ou tramadol rápido. Quais são os ultra rápidos? Fentanilos sublinguais, por exemplo. E é aí que vamos buscar o fentanilo, numa dor irruptiva, aquela que aparece sem o doente saber qual é a causa, muito comum no cancro. Usamos então fentanilos sublinguais. Nas outras dores da comunidade, e neste caso que era uma dor de componente osteoarticular, o doente vai ter em casa morfina ou tramadol. Da minha experiência com doentes portugueses, preferem ter o tramadol em PRN. Qual? Tramadol mais paracetamol, que a maioria já o tem em casa. Se virem, basta fazer 3 extra por dia. Voltando às contas, se fizer 3 extra, a maioria dos meus doentes, quando eu não os conheço, ponho fazer 2 em PRN ou 3. Olha, vai fazer qualquer um destes e se ainda tiver dor, autoriza a fazer, por exemplo, 3 tramadóis por dia. Se fizer 3 destes, faz, e eu lamento estar sempre a fazer contas, mas tem que ser, dá 112,5. Vejam, um doente que faça 3 tramadóis em SOS faz 112,5 por dia. Estes 112,5 têm que ser inseridos na medicação de base. 112,5 de tramadol, já vos tinha dito que é quanto? O doente vai precisar, se já estiver a fazer tramadol 100, vai precisar de mais 100. Se estiver a fazer tapentadol, vai precisar de mais 50. Porque esta dose de tramadol é esta de tapentadol. Está a fazer esta dose de tramadol, que eu tinha visto que é esta de morfina. Então, se calhar, vai precisar de mais 20. Este aqui, porque, no fundo, estas doses, como eram equipotentes, hão de corresponder a esta aqui. Este vai fazer mais 10, este vai fazer mais 4. Não é tão direto. Porque se eu for juntar esta dose, reparem, eu estou quase a duplicar, em cada um dos casos, a dose. E pode ser feito. Cada vez que eu acrescento fármaco, a literatura diz que eu devo fazer aumentos diários de 30% a 50%. Ou seja, se quiserem jogar pelo futuro, pelo seguro, façam aumentos de 30% a 50% da medicação e não de 100%. Portanto, roubamos um bocadinho no resgate e incrementamos às vezes metade da dose. Aqui mais 50%, aqui mais 25% nos países que o têm. Vamos mais devagarinho. Pergunta aqui a Ana, há um bocadinho dizia que dividia 200 por 6. Porquê é que efetua essa divisão? Porque é a dose de resgate. Eu tinha dito que a dose de resgate é 1/6 a 1/10 da medicação diária. Se o doente ao final de um dia faz 100 de tapentadol, isto é igual a 200 de tramadol. Porquê é que eu tenho que converter em tramadol? Porque eu não tenho tapentadol rápido em Portugal, mas tenho o tramadol. Passo tapentadol para tramadol, divido por 6, porque a dose de resgate é 1/6 a 1/10. Também podia dividir por 10. Não estava errado. Dava uma dose de 20. A dose de resgate é 1/6 a 1/10 da dose que o doente já fazia. E eu trabalho com 1/6. Quem não tenha, se calhar, a minha experiência ou ainda não tenha segurança com estes fármacos, vai um bocadito mais atrás e trabalha com 1/10. Muito bem. Continuamos a colocar perguntas ou avançamos para o caso seguinte? Continua a Só colocar ver o que é que está, porque eu acho que muitas delas já respondemos. A doente apresenta efeitos adversos. Se tiver que fazer uma rotação, vão também ler muitas vezes nos compêndios, nos livros, nos artigos nesta área, que quando estão com um fármaco e o doente tem muitos efeitos adversos que vocês não conseguem controlar, obstipação, confusão mental, roda. O que é rodar? É ir a uma tabela e ver esta dose, e na tabela tem que dizer uma coisa parecida. Esta dose de morfina, esta dose de tramadol, que é esta dose de tapentadol, chama-se uma rotação. Quando rodamos, vamos a uma tabela, mas temos que ter um cuidado. Não sei se já expuseram aí nas perguntas ou não os cuidados. Isto bloqueou outra vez. Tem que ter É porque deve estar, mas está ligado à corrente, não interessa. Eu vou lendo ali.
assuma a rotação para outro fármaco. Portanto, isto são doses equipotentes, está bem? Se forem a uma tabela, e é o cuidado que têm que ter, vão a uma tabela ver, olha, não tenho experiência com oxicodona 10, isto é o quê? E vão ver que a oxicodona 10 é tapentadol 50, é tramadol 100, veem exatamente qual é o fármaco equipotente. Equipotente quer dizer exatamente a mesma dose. Quando fazemos uma rotação de opioide, ou uma rotação de fármaco, como eu não tenho a certeza se o fármaco anterior já desapareceu da circulação e vamos ter um mecanismo chamado tolerância cruzada, eu roubo um bocadinho ao fármaco, tiro 30%. O que significa que se forem a uma tabela, e as tabelas têm lá os vários fármacos, normalmente aqui, e depois tem aqui doses propostas para cada fármaco, por aí abaixo. Nós vamos a uma tabela e vamos à tabela ver o fármaco A, a que dose corresponde do fármaco B. Esta é a dose equipotente. Como é uma rotação, ainda pode ter o fármaco anterior em circulação, eu roubo um bocadinho. Então vou à tabela e passo normalmente o fármaco que está aqui na dose anterior. Não sei se perceberam. Portanto, esta é a dose equipotente, como é uma rotação, dou a dose abaixo. Porque ele ainda pode ter em circulação quer o novo que eu vou introduzir, quer o anterior, que ainda não desapareceu. Para jogar pelo seguro, tiramos 30%. E eu, para facilitar as contas, vou a uma tabela e dou a dose antes. É universal. Universal. Quando se faz uma rotação, rouba-se 30%. Podem ser taxativos e fazer contas e tirar 30%. Que para quem usa perfusões injetáveis é fácil tirar 30%. O que é que motiva a necessidade da rotação? Há algum critério? Sim. É não estarem a conseguir controlar a dor com os fármacos. Estão todos os dias a aumentar as doses dos fármacos e o doente diz não sinto absolutamente nada. Ou então diz, doutor, eu até sinto a eficácia do fármaco, mas os efeitos adversos são tão grandes que eu não consigo. Estou a tomar muito medicamento para o efeito adverso, não quero este fármaco. Então, já sabemos que a dor estava controlada com ele. Quero mudar, vou a uma tabela para ver para onde mudo. Chama-se rotação. Uma tabela ou uma calculadora? Ou uma calculadora, ou um daqueles programas que fazem as Temos contas. a dose equivalente e reduzimos 30%. Exatamente. Tinha aqui uma pergunta já há algum tempo da Joana Martins que dizia o seguinte: no caso de um doente com insuficiência renal, com taxa de filtração glomerular de aproximadamente 40, deve-se fazer titulação com morfina de libertação rápida e depois converter para buprenorfina e reduziria 25% após a conversão? Num mundo perfeito, sim. Num mundo normal, não faço nada disso. Porque estar com o doente a titular morfina, chama-se morfina, tem que explicar o que é morfina. Está a fazer morfina, para titular tem que ser de libertação imediata, de 4 em 4 horas fazer morfina. Depois tem que fazer as contas. Ninguém faz isso. Isso é uma recomendação num mundo utópico, não tenho condições para o fazer. No internamento hospitalar, sim, podem dar a um doente uma morfina de libertação imediata, dizer, olha, aqui tem, de 4 em 4 horas pode tomar e diga-me quantas precisou tomar nas 24 horas. Num mundo perfeito, eu faço, mas no meu mundo normal não consigo dizer, olha, vai levar isto para casa, toma de 4 em 4 horas, começo logo com uma dose de ataque. E a dose de ataque qual é? Uma dose mínima. Pode ser tramadol de 8 em 8, tapentadol 50, um emplasto de buprenorfina cortado em 4. Portanto, começo logo com uma dose rudimentar e vou a partir daí. Não é ideal, mas é o que eu consigo fazer. E aqui a colega mencionava a redução de 25%. Sim, 25 a 30%. É 25 a 30%. Vai de 30% a 50% a maioria dos períodos. Pergunta aqui a Luísa, uma pergunta muito pertinente. Tiramos os 30% quando fazemos a rotação pela possibilidade de ainda haver o fármaco anterior em circulação. Sim, exatamente. Mas posteriormente aumentamos a dose para a dose equivalente? Não, se precisar, imagino que na Conforme rotação a fica resposta. controlado com essa dose, fica com ela. Se for preciso, aumentamos para a dose que queiramos, com este racional sempre. Os aumentos diários não devem ser superiores a 50%. Portanto, vamos devagarinho. O que corre mal com estes fármacos é quando nós damos saltos muito grandes. Explicar ao doente que tem que ser devagarinho. Quanto menos dose eu dou indicação para aumentar, melhor. E também não é com medo, é com ciência. O doente tem lá o extra. Tomou 3 extras, vou-lhes tentar pôr na medicação de base. Não tenho segurança com aquele doente, ainda não tenho confiança com o doente. E em vez de logo dar a dose que o doente faz de extra todos para o dia seguinte,
rouba um bocadinho. Andamos quase sempre a roubar até conhecer o doente. É mais fácil para quem trabalha em unidades, em hospitais, em que o doente está lá e quem dá o extra é o enfermeiro e é um mundo monitorizado em termos de efeitos adversos, o doente está protegido. Para casa temos que ter outros cuidados, que às vezes não há um cuidador capaz, o doente tem insuficiência cognitiva, andamos com doses mais pequenitas e por isso é que eu dizia ao colega que num mundo perfeito eu começo com uma morfina, que em Portugal logo passa a morfina, para dizer ao doente, olha, eu no futuro não quero usar morfina, mas para eu titular preciso que faça morfina de 4 em 4 horas, não corre bem. Eu não tenho vida para isso, portanto não vou por aí. E os meus doentes idosos não consigo dar-lhes uma morfina para fazer de 4 em 4 horas. Então atiro logo uma dose para fazer todos os dias básica e vou aumentando, vou ser sincero, a olho, com estas indicações. Comecei com um junto o outro, comecei com 37,5 junto mais 37,5, não é o mundo perfeito, mas é o fazível. Quando todos os portugueses tiverem um médico de família e as listas de utentes dos médicos de família vierem para 900 utentes, podem estar a fazer estas explicações. Com 1900 utentes não têm tempo, como eu não tenho. Então começamos com o fazível, é atirar uma dose pequenita e depois ir aumentando a partir daí. Estão a ouvir-nos colegas oncologistas, paliativistas, têm o doente lá internado ou na consulta, podem passar e monitorizar com uma linha telefónica, com a enfermeira a fazer telefonemas, podem ir pelo mundo perfeito. Eu não o consigo fazer. Muito bem. Aqui uma pergunta da Ana. A buprenorfina genérico ou de marca tem diferenças no intervalo de prescrição? Qual o intervalo para aumentar a dose? Eu não sei se percebi. Há uma marca de buprenorfina que é de 4 em 4 dias e há marcas de buprenorfina, mas está lá escrito que é de 3 em 3 dias. Tem que ver o que é que existe. Há de 4 em 4 e há de 3 em 3. Portanto, é logo perceberem, diz lá se o fármaco é de 72 em 72, se é de 94 em 94, acho eu. 4 dias é quanto? 94, 96? Como dizia o ex-ministro Guterres, é fazer as contas. Este tenho memória que é de 72 em 72, este aqui. De 4 em 4 dias é 94, acho eu, em 94 horas ou 96, não sei. Ok. Avançamos para... Só estava uma pergunta pendente da colega que tinha dito com insuficiência renal, mas com uma clearance de 40. Sim. Não tem que ter grandes cuidados. Os cuidados começam quando a clearance é abaixo de 30. E quando a clearance de creatinina é abaixo de 30... a recomendação é reduzir a dose de 30% a 50% do fármaco. Portanto, fazem as contas e como tem uma insuficiência renal, tiram 30% a 50%. Se o fármaco em causa, como diz a colega, for buprenorfina, não precisam desta consideração. Ok. Acho que aqui respondemos a isto tudo. Respondemos. Insuficiente alívio da dor, já falámos sobre isto. Como é que incrementa a dose? É todos os dias 30% a 50% de aumento em função dos SOS. Se já o passaram, também não sintam em pecado num doente que não conhecem bem, não lhe dar logo um SOS na primeira consulta. Começam com dose pequenita, vão aumentando a olho, já conhecem bem o doente ou o cuidador, então dizem, olha, para não estar a aumentar sempre assim no vazio, vou-lhe dar a tal dose de PRN já calculada com explicação, porque já explicaram tudo sobre dor, agora nesta consulta só tem que explicar de SOS. Na primeira consulta não vão conseguir fazer. Muito bem. E vamos então iniciar Depois o vamos segundo para outro caso. Se calhar não vamos ter o tempo para estar de forma tão detalhada. Não, porque já respondemos a muitas das coisas agora. Muitas das perguntas que vêm aqui... Só para ter noção, é meio-dia e 25. Ótimo. Temos cerca de 35 minutos. Muito bem, dá tempo. Está bem? Então, é uma jovem de 58 anos, uma professora, com uma depressão crónica, com uma hipertensão, com uma diabetes, com uma gastrite, hipotiroidismo, status pós-cateterismo cardíaco, angina instável. É uma senhora que estava a ser seguida numa consulta, começou com uma gonalgia, aparentemente em 2011. Em 2012 encontra-se com medicina física e reabilitação. A dor melhorava durante os tratamentos, se calhar quando estava com o fisiatra ou com o fisioterapeuta, depois retornava à casa e começava a sua vida e tinha outra vez dor nas AVDs. Em 2013
Há uma radiografia que demonstra alterações degenerativas. Em 2014 é colocada uma prótese à direita. Em 2015, nas consultas de ortopedia, diziam que estava tudo bem, mas o que era facto era que a doente continuava com dor, muito incapacitante, impacto negativo na qualidade de vida, dificuldade em deslocar-se. Diz que a cirurgia não acrescentou nada de positivo. Às vezes dizem, porque estes doentes melhoram da função, ou seja, com a substituição com a prótese até conseguem mais movimentos, mas alguns deles estão à espera de ter menos dor e alguns continuam com dor na mesma. Aliás, esta dizia que ainda ficava com mais dor. Isto é caso a caso, dificuldade em dormir, polimedicada, como é habitual, infelizmente, clopidogrel, mas tem que ser, uma estatina, pantoprazol, trazodona, valproato de sódio, metformina, fentanil. Bem, esta é imenso. Para a dor, faz essencialmente fentanilo. Deixa-me só apagar. Para a dor eu vejo ali só fentanilo e depois vejo adjuvantes, valproato de sódio pode ser um adjuvante. Atenção a estes antiepiléticos que mexem no sódio e não fiquem alarmados, porque estes doentes a fazer cronicamente estes anticonvulsivantes têm uma hiponatrémia natural, desde que não seja inferior a 125 e que não traga alterações cognitivas, nada de grave, mas vão ter uma hiponatrémia de base. Vejo aqui para a dor que fentanilo 25 e vejo mais o quê? Sertralina 50 como adjuvante, valproato de sódio, que também serviria aqui como anticonvulsivante adjuvante, 500 vezes 2. Trazodone, outra vez, há muito estas coisas dos dois antidepressivos em doentes polimedicados, penso que mais por causa também da insónia, por ser bem tolerado, é um tetracíclico, e mais nada assim para a dor. Dificuldade em dormir, apesar de estar a fazer o trazodone, 150, tem impacto. O racional foi o que fizemos. Tem uma dor muito incapacitante, não tem aqui um número, mas é uma dor moderada a intensa, com impacto nas AVDs, com uma sinulosa crónica, já com patologia do sono, e o que fazer? E o médico, como veem, já está a tentar. Tem um fentanilo 25, se for uma tabela, isto equivale mais ou menos a uma DDM dizem as tabelas, de 60 a 80, que é a dose diária equivalente de morfina, e o fentanilo está testado na dor nociceptiva. Vamos só ver o que é que nos perguntam aqui. Que outros dados relevantes gostaria de ter para avaliar a dor? Um deles eu disse. Portanto, é perguntar numa escala de avaliação numérica, ver qual é o impacto nos inventários breves de dor, qual é o impacto nas AVDs que o doente tem. Um deles já nos dizem que é insónia. E depois ver no exame objetivo o que é que eu encontro e o que dizem os exames complementares de diagnóstico. Seriam outros aspectos relevantes. Como poderia avaliar a dor, a intensidade? Escalas de avaliação numérica, para quem perceba números, poderia ser. Quanto à patogênese, outra vez o racional que fizemos há bocado, é uma dor pós-periprotésica. Acontece em alguns doentes que colocam próteses ficar com dor, aliás, e isto ainda é mais intenso naqueles doentes que tinham grande dor antes de colocar a prótese, portanto, foram expostos a muito tempo de sensibilização central. Outra vez aqui, estou perante uma dor nociceptiva, somática, profunda, e estou perante uma dor não nociceptiva, eventualmente neuropática. Deixo este ponto de interrogação se há ou não o componente neuropático. Só um bocadinho. Eu pedi ao nosso realizador para agora mostrar a imagem do quadro, porque os colegas não estão a conseguir ver o que está a ser escrito. Ok. Como é que viriam se havia um componente neuropático ou não? Porque periprotésico o componente nociceptivo estará lá. Neuropático como fariam, não é? Usavam o DN4, que é uma escala de avaliação da dor neuropática. E que opções terapêuticas? Ora, aqui já há várias tentadas. Fentanilo 25 é boa para o componente nociceptivo.
A dose é baixa, ainda podem incrementar. Tenho sertralina, tenho trazodone, não sei, tudo depende do que é que pretendem. Ou se a insónia fosse muito marcada, se calhar manter este e reduzir aquele, ou então, se não tivesse grande sonolência diurna, juntar aqui uma benzodiazepina, ou se quiserem mesmo um relaxante muscular, é a polifarmácia, mas às vezes temos que pensar nele. Mas o que eu faria era, para uma dor mista, eu aumentava aqui o fentanilo, se a doente quisesse continuar com fentanilo, punha 1 mais meio, por exemplo, passava um PRN, e o PRN já calculamos como é que o encontramos, vou a uma tabela, vejo esta dose de morfina, quanto é esta dose de fentanilo, quanto é em morfina. Se fosse uma dose de morfina de 80, divido por 6 ou por 10 para ter a dose de PRN. Poderia ser. Componente neuropático, o médico já estava a tentar tratar com valproato ou com sertralina. Claro que a medicina baseada na evidência diz que para a dor neuropática, se calhar o melhor são, dentro dos antidepressivos, duloxetina, é a que ganha mais, dentro dos anticonvulsivantes, pregabalina, poderia ser ou gabapentina. Portanto, ou o doente, eu também não sei se há uma história de epilepsia que obriga a fazer valproato e a tentar perceber porquê valproato, não é o mais testado na dor típica de componente de osteoarticular de atingimento neuropático. Se não fosse por alguma razão especial, se calhar mudava para um gabaérgico. Pode ser gabapentina ou pregabalina. E se calhar continuaria com um destes. Os dois, a doente não sente nada, se calhar mudava para uma duloxetina, uma vez ao dia, e dava aqui uma benzodiazepina à noite para dormir, ou então um relaxante muscular. Não gosto de misturar muita coisa para a dor, porque estamos outra vez, são todos P450, e é muita polifarmácia. Vantagem do fentanilo, são metabolitos inativos, portanto, poderiam continuar com ele. Ele é ótimo para a dor óssea, é um ótimo fármaco. Poderiam, se o doente não quisesse continuar com transdérmicos, mudar para medicação oral, outra vez para oxicodona, para hidromorfona, para tapentadol, para o que quisessem. Depois dizem aqui, então e se aumentassem esta medicação, se ficasse com obstipação? Já falámos nisso. Obstipação forte, diz ali o caso. Na obstipação forte não chega a manter imunoterapia com laxantes, precisam de uma associação. Precisam de juntar um osmótico com um estimulante. Na obstipação forte, modificar os hábitos alimentares, ingestão de água, juntamos sen ou bisacodilo como estimulante, com macrogol, lactulose, lactilol, neste caso, qualquer um destes, mas é uma associação, não é cada um deles separados. E dentro deste caso, não sei se há alguma questão que lhe tenham feito assim em particular. Não. Outro caso muito simples, como vem o racional, é sempre o mesmo. Patogênese, qual é o nível de dor, qual é o impacto nas AVDs e tentar começar a marcar os fármacos. Façam isso com os vossos internos, com os alunos, o que seja. É começar a circular os fármacos. Dor nociceptiva, dor neuropática, dor neuropática, dor neuropática. E começar a ver se já têm excesso de fármacos para a dor neuropática e ainda podem aumentar os da dor nociceptiva. Pergunta só aqui uma colega, o que fazer se intolerância a gabapentina e pregabalina? Ótima pergunta, como todas. Estou com GABA e com pregabalina. São anticonvulsivantes que trabalham no cálcio. Não tolera nenhum destes. Se calhar eu ia para anticonvulsivantes que trabalham com o sódio. E já ali está um deles. Aliás, eu não sei a história, mas se calhar até já está a fazer valproato porque pode não tolerar aqueles que mexem com o cálcio. E eu vou para os do sódio. Tenho valproato, não é dos mais testados, ganha lamotrigina, dentro dos atípicos, ou topiramato. E é importante, se puderem passar os olhos pelo RCM, para tentar ver onde é que o fármaco atua. E nos anticonvulsivantes andamos entre os que mexem no cálcio e os que mexem no sódio e vamos passando de uns para os outros. Vemos o caso 3. Não sei se há alguma pergunta sobre este anterior. Não. O 3 é um caso, eu diria, mais simples. Agricultor, 62 anos, hipertenso, diabético, hiperuricémia, hiperplasia benigna da próstata,
artroses de não sei onde, artrose, os doentes às vezes dizem que tenho artroses, tem uma amputação acidental do quinto dedo da mão direita, tem uma sensação de dormência, alteração da sensibilidade plantar no pé direito à noite, diz o doente. Eu estava a olhar para cima porque estava a ver que quando eu ouço um doente numa consulta dar-me este descritor, eu olho logo para a história e, portanto, diabetes provavelmente poderá ser o que explica isto, uma neuropatia periférica, uma neuropatia dolorosa diabética. Nem toda a neuropatia evolui para dor, mas quando aparece tem que ser tratada. Não havia alterações no exame físico, pele quente, seca, há uma perda sensorial em meia, alodínia, dor intensa de 8 na escala de avaliação numérica e já em cima diziam que era sobretudo à noite. Medicação, bem, insulinas, coxibes, metamizóis, allopurinol, lorazepam, bem, isto é mesmo muito confuso. Eu não sei de quem é este caso, mas eu até fico perdido neste caso. 2 anti-inflamatórios, não sei o que estão lá a fazer, celecoxib e metamizol. E também não sei há quanto tempo, não são fármacos crónicos. Celecoxib, metamizol, 1 semana, 15 dias e interrompe. Numa queixa que me parece mais neuropática, nem sei o que estão lá a fazer, não é? Porque num pé diabético, reparem, pode haver indicação para fazerem um anti-inflamatório, mas tem que ser num diabético que tenha solução de continuidade, que tenha um foco inflamatório periférico. Porque se eu tenho uma pele íntegra, o que é que lá está a fazer? 2 anti-inflamatórios. Tem lorazepam à noite, vitamina B12, ciclobenzaprina, codeína, pregabalina. Bem, pregabalina percebo, dor neuropática, mas este doente anda entre analgésicos. Deve ser uma dor mista, porque vejo que o médico tem um esforço para lhe pôr analgésicos para a dor nociceptiva. Vejam, codeína é um analgésico para a dor nociceptiva. Tem mais o quê? Tem celecoxib e tem metamizol. E estes 3 fármacos estão testados para a dor nociceptiva. Depois tem para a dor neuropática outros. Tem lorazepam, eu diria, bem, é um adjuvante para a dor, não foi posto com esta indicação, mas é um GABAérgico. Tem ciclobenzaprina, Codeína e paracetamol. e pregabalina, não é? Sim. Pregabalina 100, 3 vezes, não 2. Vejam, muita polifarmácia. Tem para a dor nociceptiva 3 fármacos. Antes de eu passar, quer o que fosse, o que eu combinava com este doente seria cortar este e à vida, este também. Lorazepam, se fosse preciso, muito bem, mas relaxante muscular mais pregabalina potenciam-se. Este doente certamente que vai ter xerostomia, retenção urinária, perturbação da marcha, se calhar cortava um deles. E vejam, potenciam a codeína. Eu acho que isto tudo... Há um bocadinho, um colega já tinha perguntado, ou uma colega, qual o papel, digamos, da associação codeína-paracetamol? Como responder com diplomacia? Não sei. É um fármaco, se calhar destes todos, é o que mais me preocupa, porque é P450 e interfere com todos estes. Portanto, o papel é um fármaco preciso no mundo para países pouco desenvolvidos. Em Portugal não sei o que faz. Como antitússico entendo, para a dor todos os outros são melhores. Tem vários metabolitos e depois, reparem, em todos os livros diz que a codeína é um pró-fármaco. O que é que faz? Tem 2 metabolitos da morfina e atua como morfina. Então acho que é uma perda de tempo. E vejam o que é fazer codeína central, ciclobenzaprina central, pregabalina central. Isto é muita coisa ao mesmo tempo. E depois outra coisa que me preocupa é que este doente tem uma dor tão periférica, em meia. Usam fármacos sistémicos para chegar ao pé? Se calhar sim, mas se calhar não é o que tentam em primeira intenção, diria eu. E falámos aqui, já nas outras vezes, patogénese. O que acham que é esta dor? Parece uma dor neuropática. A questão é que não está medicado como se a dor fosse neuropática. É que nós temos que aprender, fazemos ciência. Um doente chega-me com esta medicação, o que eu penso é que o médico está a tentar tratar a dor mista. Porque vejam,
traz vários fármacos para a dor nociceptiva, vários fármacos para a dor neuropática, a julgar pelo colega que estava antes de mim, este doente tem uma dor mista, porque traz fármacos para a dor mista. Parece-me, sobretudo, uma dor de cariz neuropático, parece uma coisa periférica. Mas, em caso de dúvida, diria que era mista. Mas a queixa, sendo mais à noite, com uma distribuição em meia, parece mais um componente neuropático, periférico. Que fármacos utilizam neste tipo de dor? Já falámos deles, pregabalina, ciclobenzaprina, os antidepressivos. E este antidepressivo, esta doente não trazia nenhum. Não tinha nenhum antidepressivo. Então, poderiam pôr um antidepressivo. Parando esta polifarmácia, pôr um antidepressivo. Mas vai potenciar estes todos, mais a polifarmácia que o doente faz. A dor é tão periférica e parece que o doente descreve, a médica ou o médico dizem alodínia. Quando vejo o doente com alodínia numa coisa muito periférica, eu tentaria primeiro, se calhar, outra abordagem. Não sei o que é que os colegas pensam, se já lhe foram dando sugestões, mas eu pensaria em monoterapia. Cortava algumas destes fármacos que se potenciam e tentava uma monoterapia. Eu tentaria um fármaco periférico. No caso da diabetes, eu tento sempre lidocaína a 5%. É porem um emplastro no pé e façam o teste a ver onde é que na zona do pé, e há aquelas canetas dermográficas ou os testes de pincel, têm o pé do doente e tentar ver o ponto mais doloroso. Era em meia, mas tentar ver se... Porque aqui diz que a ausência de sensibilidade na zona plantar do pé direito. Às vezes o que nós fazemos é colar um emplasto de lidocaína nesta zona durante a noite para evitar o contacto com o lençol, com o cobertor. Serve de proteção e às vezes durante o dia, mesmo com uma palmilha adaptada a um sapato largo, colamos na zona mais dolorosa onde estes emplastos. Em vez de aumentarmos fármacos sistémicos, mais vale dar um tópico. E tem em Portugal 2 tópicos, tem capsaicina, em emplastro também a 8%, e tem lidocaína a 5%. Eu tento primeiro o lidocaína a 5%, é mais fácil de aplicar. Antes de andar aqui com estes, começava a parar os periféricos e dava um tópico para ver o que acontecia. Até porque os outros todos, se combinam P450, parece muita coisa. E é mais para a periferia. Não sei qual é a experiência dos colegas, mas eu punho um destes tópicos, ou capsaicina ou lidocaína. A lidocaína é mais fácil de aplicar, a capsaicina exige alguns cuidados, facilidades. O seu efeito dura 3 meses e aqui a aplicação é diária, com aplicações de 12 horas. Era o que eu faria, juntava um destes antes de juntar outra coisa e parava celecoxibos, metamizóis, ciclobenzaprinas. Qual é que eu teria algum cuidado e manteria? Pregabalina, porque está testada na dor neuropática, e se o doente já fizesse, mantinha, se calhar até aumentava quando parasse os outros, e eventualmente tem um perfil depressivo, juntava uma duloxetina. Era o único, se calhar, que juntaria, para além do tópico, para começar, e portanto, para não confundir mais o citocromo P450. Pergunta aqui a Rita Lopes, a capsaicina está disponível só na farmácia hospitalar, certo? Não podem ter acesso a ele nos hospitais, nas unidades que compraram. Há muitas unidades da rede de continuados que têm o produto disponível. Ou seja, mas não está disponível na farmácia comunitária. Não está disponível na farmácia comunitária. Pergunta aqui o Luís Leal. Será benéfico associar na neuropatia periférica suplementos de vitamina B ou é só mais um produto para aumentar a polifarmácia? Eu vou mais por essa. Sim. Há muitas experiências com estes produtos, mas são confusos. Uns a dizer que sim, outros a dizer que não. A evidência diz que não é uma recomendação. E num doente com polifarmácia não vou por aí. Ok. Depois, a Daniela. Qual o papel do ácido alfa-lipoico e superóxido de dismutase na neuropatia diabética? Vem em todas as guidelines que foi testado e até à data o que é demonstrado é que pode ser bom para a patologia, para o dano, não traz nada de acréscimo para a dor. Portanto, até à data não tem recomendação como analgésico.
Poderá ser útil como a insulina para tentar ter um controle metabólico, porque nós não nos podemos esquecer, quanto melhor for o controle metabólico da doença, se calhar menos danos à periferia. E há uma data de experiência com estes produtos para o dano, ou seja, para evitar a penetração do excesso de açúcar na terminação nervosa, não como analgésico. Ok. Emily pergunta, a lidocaína sob a forma de gel tem eficácia nestes casos? Poderá ter, mas em forma de gel é altamente volátil, tem que lhe pôr um apósito por cima para a ter concentrada, porque aquilo que quer é que a lidocaína penetre na pele, é um tópico, não é? Se a puser com uma pomadinha é tão volátil que a penetração não é total, portanto, sim, em gel, mas tem que pôr lá qualquer coisa que abafe e que permite que ela penetre. Okay. O emplastro já traz diluída num hidrogel que faz com que ela passe diretamente do emplastro, até porque passado 12 horas de ter o emplastro vai para o lixo, porque o produto já está na pele. Muito bem. Pergunta ou comenta a Rita Lopes. O emplastro de lidocaína custa ao utente 60 euros por mês. Se só usar um adesivo por dia. Se precisar de 2, 120 euros. Não, mas isso depende da caixa que passa. A caixa de 30 emplastros está comparticipada e não sai a 60. Os meus doentes, depende do subsistema de comparticipação. A maioria dos meus doentes sai entre 30 a 40 euros. Mas o emplastro pode ser recortado. Tudo tem que decidir caso a caso e não estarem focados no PVP logo ao início para dizer não tem indicação. Eu não decido pelo meu doente, explico-lhe o preço. Vantagens do emplastro, ele pode ser recortado, está bem? O emplastro pode ser recortado. Eu tenho doentes que lhes passo uma caixa, explico o preço, mas uma caixa às vezes rende-lhes 3 meses. Não sejam tão taxativos a dizer que custa, deixem a decisão para o doente. Que às vezes é o que me dizem, doutor, é 1 euro por dia, sou capaz de suportar. Se calhar tem doentes que não conseguem, mas não tomem a decisão pelo doente, expliquem. Ok, depois pergunta aqui, ou comenta aqui a Ana, o utente também tem antecedentes de artroses. Por isso é que eu vos dizia, e acho que o médico que tratou este doente fez bem, ele não decidiu que a dor era neuropática, decidiu que é mista. Porque tem as artroses, tem um componente nociceptivo e tem neuropática, era o que eu tinha dito. Por alguma razão há de vir com anti-inflamatórios, codeína, pregabalina, é uma dor mista. Não posso desprezar as artroses nem a neuropatia. Portanto, a lidocaína e todas estas medidas eram para o componente neuropático. A artrose tem uma dor moderada a insuportável, há de precisar de uma codeína ou de outro fármaco mais testado na artrose. Pode ser tramadol, tapentadol, morfina, sim. Ok. Então, o André faz o seguinte comentário, pergunta. Bom dia. Ou seja, resumindo, neste caso 3, propunha lidocaína tópica, ciclobenzaprina, pregabalina e, eventualmente, duloxetina, certo? Não. Manteria a benzodiazepina? Obrigado. Não. Eu, neste caso, com tanta polifarmácia, não é? Pondo o tópico destes todos para a dor neuropática, tirava a ciclobenzaprina ou lorazepam, mantinha pregabalina. Depois ia ver como é que estava a história da ansiedade ou da tristeza. Eventualmente poderia, mas lá está, eu deixo sempre assim um ponto de interrogação do duloxetina, se não fosse desta vez ou noutra. Mas ia ver o que é que eu passava. Numa consulta não se devem passar vários comprimidos, vários medicamentos ao mesmo tempo, a não ser que tenham 3 a 5 minutos de tempo alocado à explicação de cada produto. Se passarem muitos fármacos vai ser uma misturada. Eu não consigo, porque eu gosto de explicar cada fármaco. Aqui a minha tentativa era explicar ao doente o que cortava. Isto é simples. E cortava celecoxib, metamizol, lorazepam, ciclobenzaprina. Pregabalina deixava, sem dúvida alguma. Tem dor mista. Lá está, uma prescrição. Lidocaína, já está. Um fármaco novo, que era o que eu fazia. Depois dizem, mas a dor é mista. Então, como a codeína interfere com os outros todos, se calhar sairia da codeína e para a dor, se fosse moderada à intensa, se calhar passava tramadol, tapentadol, oxicodona, outro mais robusto.
Como faz vários fármacos P450, a minha tentativa é não dar fármacos P450. Ora, se eu estou a cortar um porque é P450, ia para os não P450. Morfina, hidromorfona, tapentadol. Ia cair num destes. No meu racional da polifarmácia. Se não fosse esta polifarmácia, pode ser qualquer um de outros. E até podem manter a codeína, porque se não houver polifarmácia, a codeína está testada e é um analgésico. Ninguém pode dizer que não. Mas na polifarmácia eu tento ir para os não P450. Hidromorfona, morfina, tapentadol para o componente nociceptivo moderado a intenso. Deixava. Para o componente neuropático. Mas vejam, se eu mudasse para morfina ou para qualquer um destes, era um novo fármaco 2. Já tinha lidocaína 1, morfina 2, se calhar não passaria mais nada para já, porque se fosse do Loxina eram 3. Eu prefiro ir devagarinho. Monoterapia com este, se calhar numa primeira consulta não chega, se calhar já estou a mudar da codeína para outro qualquer, e noutra consulta é este. Não deem muita coisa ao mesmo tempo. Porque, às vezes é o que eu pergunto aos alunos ou aos internos que passam comigo há algum tempo. Dão isto tudo, mudam tudo radicalmente. Melhora. E a pergunta é, foi de quê? Não sabem. Foi de alguma coisa, mas acho que a nossa intervenção clínica, e particularmente inteligente, é tentar saber qual é o fármaco que o doente achou que o melhorou mais. Até porque se eu sentir algum efeito adverso, saber de que foi, introduzam lentamente. Eu, se calhar pela minha competência em geriatria, não sou tão eufórico como alguns algologistas e paliativistas a tentar controlar tudo ao mesmo tempo. Eu sou de fases. E quem me diz o que fazer é o doente, pela sua prioridade. Se a prioridade aqui fosse dor, eu ia devagarinho. Se calhar um tópico não correu bem, junto-lhe um sistémico aqui. Mas como eu quero mudar a polifarmácia, rodava logo numa primeira consulta codeína para outro qualquer. Mas já eram duas mudanças, uma aqui de um fármaco, um de um novo. Basta, numa consulta. Não mudei muita coisa. Para além de perder tempo a explicar tanta coisa, depois corre bem, não sabem de quê. Ok. Nós hoje já explicámos como é que se iniciava, por exemplo, o tramadol, como é que se iniciava a morfina. Do ponto de vista do tapentadol, acho que ainda não fizemos. A iniciar, como é que iniciava? Com que doses? Enquanto os médicos não exigirem outro tipo de doses para Portugal, e os médicos têm um papel muito importante a exigir coisas à indústria, senão é a indústria sempre a ditar alguma norma. Se os médicos forem mais exigentes, e para serem mais exigentes têm que ter mais formação, precisávamos de doses em Portugal de tapentadol 25. Façam um abaixo-assinado nacional a exigir outras doses que a Europa tem. Aqui, como nós não somos muito exigentes, a dose que temos é de 50. O que está testado na literatura é que o tapentadol tem que ser começado em 50, 12 em 12. Pois eu não o faço. Eu vou sempre mais abaixo, como vos disse, tenho que defender o doente. A medicina defensiva é a medicina que defende o doente, não a que defende o médico. Não tenho capacidade de começar esta dose, para mim é demasiado alta. Começo com 50 à noite. Porque o que está feito em ensaio clínico, se forem ler, vejam, e em ensaio clínico o doente está muito vigiado, começaram com esta dose, e uma coisa é certa, 3 dias é considerado o tempo útil para mudar o fármaco, a cada 3 dias posso mudar, mas em ensaio clínico a cada 3 dias fizeram isto. Duplicaram. Ora, eu não tenho capacidade para fazer isto, ou seja, 50 12 em 12, 100 12 em 12, 150 12 em 12. Não tenho capacidade. Então sou mais lento e, portanto, como os meus doentes não estão em ensaio clínico, é a experiência clínica real, começo 50 à noite. Porquê 50 só? Dizem, mas não cobra 24 horas. Pois não, mas nas primeiras tomas deixam-me vigiar efeitos adversos. Percebem porquê tapentadol 50? Porque esta dose é a dose de tramadol 100 a 112,5. É a dose do tramadol mais paracetamol. Se forem uma tabela, estas doses são equipotentes. Então começo com 50. Passado 3 dias... Digo ao doente, se tiver dor, então pode juntar o segundo fármaco, a segunda dose. E vou mais lentinho, como veem, não é o que diz o ensaio clínico, mas a cada 3 dias junto mais 50. E deixo o doente decidir se quer os próximos 50 de manhã ou à noite. Mas vou muito devagarinho. Porque uma coisa que eu sei que foi testada é que a cada 3 dias posso incrementar dose. Eu precisava em Portugal de doses intermédias, de 25. Ainda não estão cá, exijam. Para exigirem tem que ter fundamentação. Tenho que fazer aumentos de 50 em 50, é o que nós fazemos com tapentadol. Mas tem que ter presente que 50 tapentadol é tramadol 100. Que numa primeira consulta, como veem, dá. Porque quando eu estou a dar tapentadol 100 é tramadol mais paracetamol 3 vezes ao dia. Dou só uma vez. Ok.
Há aqui vários colegas já a perguntar sobre a duloxetina. E perguntam, e duloxetina pode-se iniciar? Sim. E depois uma colega, inclusivamente, a Maria pergunta, só a duloxetina tem evidência? A Joana Gomes diz, a NOC da DGS diz que para tratamento da dor neuropática periférica do diabético deve ser utilizada a duloxetina como primeira linha. Sim. Evidência A, nível de recomendação Sem dúvida. 1. Então... Sim, sem dúvida. Duloxetina é o fármaco na medicina baseada na evidência considerado o mais robusto. Começa-se em 30, passado 7 dias, 60. O que a norma não diz, lamentavelmente, é que a maioria dos doentes com dor neuropática periférica não tem uma dor neuropática pura, tem uma dor mista. E a duloxetina não atua na dor mista. E por isso é que eu vos digo, façam uma história do doente. É uma dor neuropática pura, duloxetina. É uma dor mista, tem solução de continuidade no pé, tem focos inflamatórios no pé. Não cobre com duloxetina. Precisam de um fármaco que trata a dor nociceptiva. E o que eu acho, e é por isso que é tão difícil, tem que sair das normas. As normas não vos dizem tudo. Tem componente neuropático, pé íntegro, vão lá testar, tem alodínia, duloxetina tem teste. Tem feridas que não cicatrizam, queimaduras, não chega. Tem que dar um fármaco para a dor nociceptiva. Então tem que ter uma guideline para a dor neuropática e tem que ter uma guideline para a dor nociceptiva. O que é que diz a guideline da dor neuropática? Diz que se a dor neuropática for pura, se for localizada, começar com um tópico. E o tópico é a lidocaína. Não, é uma coisa sistémica, é mãos, pés, é uma coisa dos dois pés. Ou o doente não quer fazer o tópico. Então começamos a usar sistémicos. E os sistémicos dizem anticonvulsivantes ou antidepressivos. Nos antidepressivos eles podem ser inibidores da recaptação da serotonina noradrenalina. Quem ganha? Duloxetina. Mas nem todos os doentes toleram duloxetina. É um proemetizante. Não toleram os antidepressivos, mas temos os anticonvulsivantes. E aqui tem pregabalina, gabapentina. Porque o primeiro passo das recomendações de Dworkin e depois que foram derivados e que chegaram às indicações de agora, dizem isto. O primeiro passo é dicotómico. É um ou outro, porque não se juntam os dois. A não ser numa estratégia kamikaze. Depois, acontece alguma coisa. Foi daqui ou foi daqui? Está bem? Monoterapia. A mais robusta, na medicina baseada na evidência, é a duloxetina. E há também um parecer aqui da ARSLVT que compara pregabalina e gabapentina e diz que a gabapentina é tão eficaz com menos custo. Portanto, a ARSLVT defende gabapentina, mas são muito parecidas uma com outra. Ou já tentaram um ao outro, o doente continua com dores, o segundo passo é I. Mas quando associarem, reduzam doses, que eles potenciam-se no sistema nervoso central. Há um passo da guideline que ninguém quer falar, aliás, fala-se nas recomendações americanas e também da Neupsig. Tenho uma dor neuropática, já tentei isto tudo, o doente continua com uma dor superior a 7. Então se calhar tenho que fazer um trial com opioides. Já tentaram isto tudo, a dor continua lá, é superior a 7, aí vão, se calhar, o que está a explicar aquela dor não é uma neuropatia só, mas tem um componente, se calhar, nociceptivo que nós não protegemos. Então escolham opioides testados para a dor neuropática. Ganha morfina, sem dúvida, é o mais testado. Mas também tapentadol, também tramadol, estão testados, também buprenorfina, também oxicodona, o que queiram. Não sejam só escravos da dor neuropática, que muitos destes doentes a dor neuropática não é pura. Porquê? Porque como têm dor já há algum tempo, não deixam de ter o componente nociceptivo, também tem o neuropático. Mas eu diria na minha experiência que dores neuropáticas puras, eu só tenho a do trigêmeo. As outras acabam por ser dores mistas, com componente nociceptivo e neuropático. Muito bem. E está na hora de terminar, é verdade. Só assim mais algumas perguntas, digamos, que ainda ficaram por responder. E depois eu sugeria que o caso 4 usássemos no próximo módulo. Sim, muito bem. E, eventualmente, alguns dos casos que os colegas partilharam hoje também poderão vir a ser usados no último módulo. Nós depois até temos um e-mail para vocês submeterem casos clínicos. Provavelmente depois não vai dar para trabalhar todos no último módulo, mas se quiserem, nós daqui a bocadinho vamos partilhar esse e-mail. Pergunta aqui a Mariana. Na fasciite plantar há evidência científica ou clínica
com lidocaína 5%, costuma usar, Dr. Paulo? Pode usar, mas lembre-se que os primeiros estudos e únicos, se calhar com mais robustez com lidocaína, são na nevralgia pós-herpética. Depois todos os outros, se me pergunta se eu já usei, já. Não encontram na medicina baseada na evidência muitos casos. Todos estes usos da lidocaína, a maioria deles são off-label. Como não temos ensaios randomizados controlados, não aparecem nas guidelines, mas todos nós tentamos, nos cubitais, na compressão, nas fasciites, nas diabetes, etc., usamos lidocaína quando a dor é muito localizada. Tem uma faixa, tem uma zona, tem um dermátodo que quer ser a forma a acalmar, lidocaína. Só vai encontrar estudos randomizados controlados ou com alguma robustez na nevralgia pós-herpética, porque é onde a lidocaína foi testada de forma assertiva mundialmente. Os outros são off-label e com ótimos resultados. Muito bem, muito bem. Eu ia pedir ao nosso realizador que já pusesse um bocadinho este slide agora no ar para os colegas poderem então ver o e-mail para onde podem submeter os casos. Pergunta a Ana Marta. Existe, segundo o folheto do Infarmed, um bálsamo analgésico contendo ácido salicílico, salicilato de metilo, capsaicina, mentol. Poderá ser utilizado? Pode, mas é um bálsamo que é para aplicar na pele? Não sei, olha, não conheço. Se me quiserem enviar para o meu e-mail pessoal ou para este, não sei que bálsamo é, mas sendo bálsamo estou curioso, pelo menos deve ter cheiro, o que é bom. Em termos de eficácia, não sei, mas hei de averiguar. Se me quiserem enviar para o meu e-mail pessoal, que mais uma vez lembro, ou para este, eu estou sempre muito curioso em indagar essas coisas, porque é obrigatório que eu saiba que elas existem, não conheço. Mas se me quiserem enviar o que é isso, eu posso pesquisar. Muito bem. A Maria pergunta, lidocaína tópica na nevralgia do trigêmeo? Também há quem use, sim. Mas também não vai encontrar robustez científica com o nível de evidência que diga eu uso na nevralgia do trigêmeo. Tem que ser uma coisa ligeira a moderada, porque quando é uma dor excruciante precisa de fármacos mais potentes. Precisa de clomipramina, precisa de lamotrigina, precisa de altas doses de outros tipos de fármacos. Mas numa coisa protetora, naquele doente que sabe exatamente que está a ter uma crise e quer proteger do vento, porque a nevralgia do trigêmeo é muito agredida pelo vento, porque nas areias o doente até chega a ter pânico de sair à rua. É uma membrana protetora, usem todos. Com ótimos resultados da minha experiência. No idoso, pergunta a Isabel, no idoso em que desaconselha o uso de tramadol, o que sugere como mais seguro em RPN? Em PRN? PRN no idoso. No idoso não me choca que em PRN no idoso, ou seja, para fazer ocasionalmente, porque um PRN não é para estar a fazer todos os dias. Porquê é que eu digo isto? Porque um doente que todos os dias faz 3 PRNs, significa que eu tenho que lhe aumentar a dose de base. Porque o PRN, uma coisa tem que ser extraordinário. Por isso é que eu não me choca com o idoso faça em PRN tramadol, nada, tenho-os todos a fazer. Não tenho alternativas em Portugal, porque a alternativa chama-se morfina. Se conseguir dizer-me quantos doentes consegue pôr a fazer morfina em PRN, eu agradeço-lhe. Conseguem as consultas de dor com atendimento e paliativos. Eu não consigo, porque o idoso vai ter um filho que diz, é morfina, não faças, mas consigo que faça tramadol. Nada contra tramadol no idoso em PRN. De base, depende. Tem polifarmácia, nem pensar. Não tem polifarmácia, é ótimo. Mas em PRN, digo-lhe, enquanto a indústria não trouxer outras coisas, é o que eu mais uso em PRN, é tramadol mais paracetamol. Sem dúvida. Ok. Outra pergunta. Peço desculpa, Luísa Teixeira, peço desculpa se esta questão já foi abordada, mas os SOS são 1/6 da dose base, mas dividida em quantas tomas diárias? Ou é 1/6 da dose por cada episódio de dor despertada por gatilho? Não, é 1/6 da dose diária, depois tem a ver com a semivida do fármaco, não é? Eu calculo 1/6, imaginem, tenho uma dose equivalente de 60, a dose de resgate é 10. Tenho um fármaco que é 60 a dose de base, seja o que for, mas estou a falar, por exemplo, de morfina 60. Quando eu falar de morfina 60, estou a falar de tramadol 300, estou a falar de tapentadol 150 e por aí abaixo. As tabelas ajudam-vos. Qualquer um destes fármacos, esta é a dose de base. O resgate
é um sexto ou um décimo, depende da vossa experiência, eu trabalho com um sexto. Então este doente vai fazer 10 miligramas e tudo depende. Qual é o PRN? É a morfina? Se é a morfina, a semivida da morfina rápida é de 4 horas. Então pode fazer de 4 em 4 horas se tiver dor. É um tramadol cuja semivida vai até às 6 horas. Então se for tramadol, digo ao doente, olha, pode fazer 3 por dia ou 4. Tem a ver com o fármaco que deu de base, com a semivida estudada. A Inês estava a apontar aqui quantas vezes é preciso usar o PRN por dia para aumentar a medicação de base. Excelente pergunta. Quando um doente faz 1 ou 2, eu não aumento. A partir de 3, tem que mexer na medicação de base. Um doente que diga, doutor, todos os dias faço 3, 4 e até faria mais se o doutor me deixasse. Tem que mexer na medicação de base. Mas é aí que podem ser clínicos. Bloqueiam o número de doses que o doente faça. Se calhar um algologista, um paliativista com experiência, e os paliativos fazem isso, eu quando estou no meu papel de paliativista, eu deixo os doentes fazer fármacos de hora a hora. Mas isso é a minha experiência. Não têm experiência com estes produtos. Então bloqueiem 4 em 4 horas. Acham que o doente não pode fazer 6 por dia, ou seja, de 4 em 4 horas. Bloqueiem. Dizem, olha, autorizo que faça 2. É aí que está o vosso, se calhar, paternalismo clínico a bloquear para a segurança do doente. Quando é tramadol mais paracetamol, a maioria dos meus doentes, vejam, eu deixo fazer até 3. Mas em PRN, se forem ver, tramadol mais paracetamol. Tramadol é 37,5, paracetamol é 325. Aprendemos logo nos primeiros módulos que a dose máxima de tramadol é 400. A dose máxima de paracetamol é 4 gramas. Um doente sem qualquer comorbilidade estaria seguro a fazer 10 comprimidos por dia de tramadol mais paracetamol. Porque não vai afetar, apesar do RCM dizer que só podem usar 8. Mas vejam, se eu usasse 10 comprimidos, não estou a ultrapassar nem o máximo de um nem do outro. Portanto, o doente, que conhecem bem, pode fazer 10 extra por dia. É raro eu autorizar 10. Eu faço aqui o meu limite, olha, autorizo que faça 3, 2, 1. Depende do vosso conhecimento do doente. Muito bem. Pergunta aqui a Elsa. Peço desculpa se já foi abordado este assunto, ou seja, não faz sentido usar AINES como PRN. Não vem nenhuma recomendação. Agora, se acha que é um foco, um flare artrítico, em que demonstra, o doente mesmo lhe mostra que está com uma doença autoimune e que tem uma grande inflamação. Não é um PRN. Se calhar vai usar 5 dias, 10 dias. Em PRN, estes fármacos são usados para a febre. Ibuprofeno, paracetamol em PRN para a febre. Para a dor não vejo qualquer num doente crónico. Porquê? Porque basta ir ao doente dizer, mas esse aumento de dor que o senhor teve, quanto é? E o doente vai dizer que é superior a 3. Porque quando é um episódio de dor com gatilho ou sem, ele é sempre superior a 3. Ora, se for às guidelines, qualquer dor superior a 3 é segundo patamar. Portanto, o PRN tem que ser pelo menos do segundo, pode ser do terceiro. Por isso eu ando entre tramadol em PRN, que é segundo, ou a morfina, que é terceiro. Não viola nenhuma guideline. Agora o doente diz lá, o pico de dor que eu tenho, doutor, é de 2. Um pico de dor de 2 é uma dor ligeira, não é um ato médico. Então, para uma dor de 2 de pico, que toma o que lhe apetecer. É o que lá houver em casa, não é um ato clínico. Ok. Rita Lopes, reavalia uma titulação inicial de opioide em consulta de quanto em quanto tempo? Num mundo perfeito, de 24 em 24 horas. Às vezes de 3 em 3 semanas, às vezes de mês a mês, de 15 em 15 dias, depende da viabilidade. Por isso protejo. Como é que eu protejo? A dose que passo é sempre baixa, com os meus limites de PRNs, para não correr mal. Portanto, e não consigo vê-los de mês a mês, de 15 em 15 dias, quando é perfeito, senão é o mesmo problema que tem. Consegue vê-lo diariamente numa visita domiciliar, é excelente. Então todos os dias está a vigiar os pequenos aumentos que faz e ao mesmo tempo os efeitos adversos. Isso é trabalhar num âmbito da excelência. Quando formos mais médicos em Portugal, sobretudo de família, consigo fazer visitas domiciliárias diárias, não é? Eu não consigo. Pergunta aqui a Luísa Teixeira, o teto do fármaco de base não interfere com o teto do PRN? Claro que sim. Por isso é que nós, especialistas nesta área, é raro usarmos de base coisas, como eu já tinha vindo a dizer, tramadol. Porque veja, se eu estou a usar de base tramadol, mais os PRNs de tramadol, eu tenho que juntar isto tudo para o teto, que é 400. Quando eu uso de base outros fármacos que não tramadol, como por exemplo oxicodona, morfina, tapentadol, etc., de base, eu já posso usar o PRN tramadol
sendo que o próprio tramadol, então este já pode ser gerido até 400. Portanto, se trabalho com o mesmo fármaco que o seu resgate e se ele for tramadol, então tenho aqui o teto. Quando eu vou buscar o tramadol em PRN ou a morfina não tem teto. Portanto, quando uso a morfina, seja de base ou em PRN, posso ir até o infinito. Quando estou a usar o tramadol em PRN, tenho que me lembrar se é também o tramadol que faz de base para ter aqui o teto de 400. É excelente pergunta. Tenho que ter essa atenção, de facto. A Daniela pergunta: síndrome da boca ardente é mais a favor de gabapentina ou rivotril oral ou gotas? É uma mucosite. A mucosite faz parte das dores neuropáticas complexas. E aí são, sobretudo, os anticonvulsivantes atípicos. Lamotrigina, topiramato. Mesmo com lidocaína em solução, mesmo com bicarbonato, nós criamos às vezes uma pasta com gotas de morfina, com gotas de lidocaína, com gotas de bicarbonato e fazemos uma pasta e o doente bochecha, depois pode engoli-la, é protetor. De base, os estudos aqui, como é considerada uma dor neuropática atípica, há quem trabalhe de facto com gabapentina ou pregabalina, mas a maioria anda com lamotriginas, clomipraminas, ou seja, outro tipo de antiepiléticos. Muito bem, e vou para a última pergunta. A Joana: a partir do momento em que se inicia um analgésico opioide, faz sentido mantermos uma associação com analgésico não opioide? E diz ela, sem contar com a associação fixa tramadol-paracetamol. Sim. Outra vez vou a um princípio da ética aristotélica, que é a prudência. Vai depender da polifarmácia, não é? Tem um doente polimedicado, eu não vou juntar lá um não opioide como ibuprofeno ou paracetamol de 8 em 8 ou 12 em 12. Dizem, mas vai aumentar a eficácia. Eu digo, pois, mas vai aumentar a complexidade P450, o esquema de polifarmácia, alguém a preparar vários comprimidos. No hospital, como é o enfermeiro que prepara a medicação, nada contra. Em casa, se eu puder cortar e limpar, muito bem. Portanto, é raro o doente meu que já está a fazer um opioide que faz um não opioide, muito raro. Aliás, e vejam a evidência, tem aparecido uma data delas. Paracetamol, cronicamente, 1 grama de 8 em 8 é considerado um poupador de opioides. Vejam o que diz a literatura hoje em dia, equivale a uma eficácia de 30%, é placebo. Na Cochrane da literatura há mesmo guidelines sobre isto. Paracetamol faz alguma coisa associado a tramadol, a codeína? Leiam o que está publicado na Cochrane e diz nada. Não acresce absolutamente nada. Então, não o ponham. Quando o fármaco já lá está, na codeína mais paracetamol, no tramadol mais paracetamol, ótimo. Posto à parte, parece um esquema de opiofobia. Eu não lhe chamaria poupador de opioides, chamava opiofobia. Mas vale darem outras coisas, na minha opinião. É a minha opinião. Muito bem. Dr. Paulo, os colegas têm colocado aqui imensas mensagens de agradecimento. Dizendo que esta sessão foi excelente e que realmente apreciaram muito esta sessão e agradecendo realmente a utilidade desta sessão. Eu espero, colegas, que vocês compreendam que realmente hoje não foi possível colocarmos no ar todas as vossas perguntas. Nomeadamente, alguns de vós colocaram alguns casos que têm em mãos e que vos preocupam. Por favor, enviem-nos para este e-mail que já aqui partilhamos e que eu também acabo de partilhar no chat. E Dr. Paulo, em nome de todos eles, muito obrigado e passo-lhe a palavra para se despedir dos colegas. Eu agradeço os vossos comentários, os agradecimentos são mútuos. Eu acho que quanto mais pessoas interessadas e sabedoras, mais cidadania os nossos doentes têm. Eu acho que um doente com dor não perde a dignidade, mas não está capaz de exercer a sua cidadania a 100%. Portanto, ajudem-me nesta luta contra a dor, importantizem a dor, diagnostiquem dor e tratem adequadamente a dor sem mitos. Como vos disse, podem usar tudo. Não têm que ir com fanatismo a dizer A ou B. As guidelines são uma coisa, a nossa experiência clínica é outra. Porque a guideline é apenas uma coisa que está lá fixa. Quando temos um doente à frente, temos que humanizar os cuidados. Portanto, o número de fármacos conta,
o trabalho P450 conta, a excreção renal conta, e é difícil uma guideline que atire lá isto tudo. Tem guidelines que dizem como é que está o rim, como é que está o fígado, se a dor é nociceptiva, se a dor é neuropática. Convém, as guidelines são muito isoladas, pois o doente cai-vos e tem isto tudo. E de vez em quando não têm experiência, esta é a dificuldade, já não sabem que guideline abrir, porque é da dor neuropática, da dor nociceptiva, da dor no idoso, da complexidade renal, é uma data de documentos abertos. Fazer estes cursos e partilhando casos é meio caminho andado. Se me quiserem enviar ou para este e-mail que foi dado a alguns dos casos, eu prometo que alguns deles que eu acho mais simples, eu respondo logo por e-mail se me quiserem enviar. Mais complexos tentaremos trazer para aqui para todos aprendermos com as dúvidas de cada qual. Portanto, obrigado pela estima e pela consideração. Vão aparecendo noutros eventos. Muito obrigado, nós, Dr. Paulo. Caros colegas, recordo, por favor, não se esqueçam que têm até hoje à meia-noite de submeter o TPC do módulo anterior, está bem? Igualmente recordo que já partilhei o link para o controle de presença final do módulo de hoje. Por favor, não se esqueçam de fazer também. Quase todos os módulos, alguém depois me envia um mail a dizer que se esqueceu de fazer, que se distraiu e se esqueceu de fazer o controle de presença final. Eu depois já não tenho solução para essa situação, está bem? Por favor, submetam realmente o vosso controle de presença. Também quero falar mais uma vez sobre a avaliação final. No fundo, já aqui partilhei, portanto, como é que as coisas se processam, mas depois de eu ter partilhado, já houve colegas que colocaram aqui algumas perguntas no chat. No próximo módulo, vamos ter duas partes, como é habitual. Numa primeira parte, vamos rever aqui alguns conteúdos, alguns casos práticos para facilitar o vosso treino e também, no fundo, servirá um bocadinho em jeito de preparação para o teste que se seguirá. Depois haverá um intervalo, está bem? E na segunda parte, a seguir ao intervalo, através aqui do diálogo diretamente convosco e através da plataforma de chat, eu vou partilhar um link de acesso ao teste de avaliação final do nosso curso, está bem? Esse link vai ficar ativo apenas durante 1 hora. No final dessa hora, eu volto a entrar no ar e, entretanto, eu vou estar sempre aqui online através do chat. Mas no final dessa hora, eu volto a entrar no ar, faço uma contagem decrescente, um countdown, para vocês submeterem o vosso teste. E têm mesmo que o submeter. Porque a partir desse momento, chegado ao zero, eu inativo o teste e vocês deixam de conseguir submeter o teste. Isto tem que ser assim, digamos, temos que ser criteriosos, porque todos vocês apreciam que estas formações tenham um valor curricular e realmente têm tido, e esse valor curricular tem sido reconhecido para os mais diversos fins, inclusive depois na avaliação curricular do vosso internato, de forma que nós temos que manter aqui algum rigor e digamos, e às vezes depois é, digamos, desconfortável quando surgem certas situações, quando nos dizem que não puderam estar presentes, ou que se esqueceram de submeter, ou que houve uma falha de qualquer coisa, mas nós depois não podemos resolver. Nós aqui temos que ser realmente rigorosos a bem de todos, a bem de preservarmos a credibilidade destas formações. Está bem? Por favor, compreendam. E por isso eu também vos aconselho, nesse dia, por exemplo, a estarem num local com bom acesso à internet, com acesso à internet preferencialmente por cabo, para usarem, por exemplo, ao preencher o teste, um computador, não um tablet. Muitas vezes os tablets têm conflitos com, por exemplo, os formulários da Google que nós usamos para este fim, e até com outro tipo de websites e de browsers, etc. E por isso nunca usaram um tablet ou um telemóvel para esse fim. Usem um computador. Reservem realmente na vossa agenda um local apropriado e uma hora apropriada para fazer esse passo importante do nosso curso. De resto, não se preocupem muito, que o teste não há de ser difícil e tudo há de correr bem e toda a gente há de ficar satisfeito. Finalmente, lembro que nós temos a nossa campanha de recolha de fundos para a nossa mobile app do Dr. Share.
É verdade que nos últimos webinars nós temos vindo a lembrar, mas em média 2, 3 contributos que temos vindo a receber, ou seja, já muito pouca gente está a contribuir. Este apelo é sobretudo para os colegas que ainda não contribuíram, mas realmente hoje, por exemplo, tivemos 1.300 colegas online, aliás, até ultrapassou esse valor, esse número. E se realmente aqueles colegas que ainda não contribuíram quisessem dar a tal contribuição de 10 euros, rapidamente encerraríamos o valor que falta para podermos avançar com a construção da mobile app do Dr. Share. Acho que é algo que tem sido pedido pelos colegas e que poderá ser realmente útil para os colegas e para vocês todos, e por isso, se entenderem que é uma forma também interessante de desenvolvermos este nosso projeto, agradeço esse contributo. Meus caros, vamos todos descansar, almoçar e depois um bom resto de sábado. Mantenham-se seguros, parece que vem aí hoje à tarde, a partir das 18 horas, um furacão e um temporal. O alerta meteorológico já passou para nível vermelho, por isso cuidem-se, mantenham-se seguros, que tudo corra bem para todos. Um grande, grande abraço, um excelente fim de semana. Tchau.